Quero chamar aqui o pastor Oséias. Pastor Oséias é pastor da igreja congregacional. Quase que eu falei igreja batista congregacional. Quase, pastor. Pastor Oséias é um grande homem do Senhor, aí usado por Deus já há anos aqui na nossa região, né, entre nós. Tem muita facilidade para interagir entre as denominações, né, pastor? E um professor, mestre dos nossos seminários aqui da região, atualmente tem trabalhado diretamente com os missionários, não é isso, pastor? Da congregacional, e está aqui com a gente hoje para nos trazer uma palavra muito importante, necessária. Foi muito legal quando eu fiz contato com ele, prontamente ele atendeu o convite para estar aqui com a gente, e é uma alegria, pastor, recebê-lo aqui conosco, que Deus use de forma especial sua vida para falar aos nossos corações. Fica à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos, pelo pastor Oséias. Estenda a sua mão para cá, juntos. Deus, eu quero colocar a vida do teu servo nas tuas mãos. E, ó Deus, pedir ao Senhor que use de forma especial, de forma sobrenatural, a fim de que seja, Deus, a tua palavra e o teu Espírito, através dele, falando, Deus, as nossas vidas. Por favor, Deus, ilumine os nossos corações, a fim de que hoje saímos daqui, Deus, com aprendizados, ensinamentos vindos da parte do Senhor, através da palavra do Senhor, que é viva, eficaz e poderosa. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, boa noite, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém. Alegria enorme estar aqui pela primeira vez, poder servir a igreja do Senhor neste lugar, poder atender esse convite do pastor Alisson, né, é uma alegria muito grande. E falar sobre o tema que ele me passou, que é de fato, assim, eu particularmente entendo como um tema bem desafiador, porque para falar sobre solitude e solidão em família, né, não é um tema simples, pelo menos eu não entendo assim. E olha que tenho trabalhado com família há 26 anos, dia 12 de junho desse ano vai fazer 27 anos que eu e a minha vítima, Roberta, trabalhamos com famílias, com casais em especial, mas também com jovens e adolescentes. Ela é psicóloga, sexóloga, eu sou psicanalista, terapeuta de casais, e a gente há 26 anos vem exercendo esse ministério da família aí. E no dia 2 eu vou estar aqui pertinho, ali na Wesleyana, no Jueci, né? Tive o prazer de ser professor dele, do Digão, cara, da Yasmine, eu fiquei feliz demais de vê-lo ali, fiz ele até parar a aula ali. A gente chega tocando terror, né? Oh, meu Deus do céu, só Jesus para ter misericórdia. Mas é uma benção muito grande, né? Ontem também você esteve com outro ex-aluno meu, né, que foi o Digão, né, o Rodrigo, que está lá em Joinville. Muito bom. Tempo que eu não vejo o Rodrigo, né? Acho que a última vez foi o ano passado que ele esteve aqui e a gente se encontrou. E, como o pastor Alisson falou, eu tenho assim um bom trânsito, né, entre as igrejas da nossa cidade, em outras regiões também. De vez em quando eu estou lá na Pibre, junto com a Luísa. Lá ele não fala que eu sou congregacional, não. Ele fala, ele é membro honorário da nossa igreja. Já fala, não, a Luísa me apresenta assim. Mas é sempre uma alegria e poder servir os irmãos, né? Porque eu falo que nome de igreja, irmão, se fosse bom, não ficava do lado de fora, ficava do lado de dentro, né? Nome de igreja é só referência geográfica para a gente, né? O importante é que aqui dentro está a igreja de Cristo Jesus, comprada pelo sangue do Cordeiro, né? E bom, hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre o tema da solitude e da solidão na família, lidando com a solitude, que é muito mais tranquilo, e com a solidão, que já é mais complexo, né, no âmbito da família. E para tanto eu quero ler o Salmo de número 68, na verdade eu quero ler só a parte A do versículo 6, só isso, Salmo 68, versículo 6, a parte A do versículo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. Hoje eu vou fugir um pouco da minha característica, geralmente eu sou mais expositivo, mas para falar desse assunto é preciso tratar do tema em especial, né? Tem que ser mais temático, então vamos lá. Bom, a palavra do Senhor diz assim: Deus faz com que os solitários vivam em família. Deus faz com que os solitários vivam em família. Poderia continuar o verso, mas vai fugir um pouco do nosso tema. Porém, esse salmo é um salmo de celebração a Deus, de adoração ao Senhor, que dá vitória aos seus filhos, do Deus que sempre traz para os seus filhos o melhor dele, ainda que não seja o melhor para nós.
Isso é importante frisar, né? Pouco tempo atrás eu estava ministrando na escola bíblica da minha igreja e estava falando sobre a providência divina, a doutrina da providência divina. Deus nos dá tudo que a gente precisa para sermos maduros e para que Cristo seja formado em nós. Então, Deus não dá tudo que a gente quer. Deus não dá tudo que a gente espera. Ele dá tudo que a gente precisa para ser maduro e para ter Cristo formado em nós. Esse é o objetivo de Deus, que eu e você nos pareçamos cada dia mais com Jesus. E aí, gente, algumas arestas precisam ser aparadas, né? Então, às vezes, a gente tem que passar por alguns momentos de burilação, né? A gente vai passar por uma fornalha, a gente vai passar por um vale de sombra e morte, a gente vai passar por adversidades. Mas em todas essas coisas, Deus está fazendo o melhor por nós, que é a essência do que Paulo ensina em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas boas, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Hoje eu estava assistindo um vídeo das viúvas dos mártires, que esse ano, eu esqueci quantos anos fez, acho que 10 anos, 10 ou 15 anos, daqueles mártires que foram mortos na beira da praia, os mártires egípcios. Lembra disso? Alguém lembra desse episódio? Que o pessoal do ISIS arrancou a cabeça deles com facas. Coisa horrível, uma das cenas mais terríveis que eu já vi na minha vida. E estavam vindo duas viúvas de dois daqueles irmãos que morreram ali, e uma delas dizendo assim: eu fico muito feliz e honrada do meu marido ter morrido daquele jeito e não ter negado a fé, porque ele se tornou um mártir do Senhor. E é um orgulho, uma honra ter sido casada com um homem de tamanha fibra, de tamanha fé, a ponto de dar a sua vida por amor a Jesus. E a outra, perguntaram o que ela poderia dizer, e ela disse assim, sobre aquelas pessoas que mataram o seu marido, ela disse assim: eles ainda vão crer em Cristo, porque a morte daqueles homens foi um testemunho para eles. E isso me tocou muito o coração. Eu assisti isso no Instagram, eu sou muito apaixonado por rede social, muito apaixonado mesmo, porque Deus me deu o privilégio de, na época que não existia nada do que a gente tem hoje, só tinha blog. E uma pessoa numa cidade chamada Caetanópolis, 95 quilômetros depois de Belo Horizonte, se converteu lendo um esboço de sermão meu. Um esboço de sermão, e o cara se converteu, fez contato comigo. Então eu passei a entender o mundo virtual como um grande campo missionário, né? Um grande campo missionário, tanto que só uso meu Instagram para falar de Bíblia. Poderia estar falando de psicanálise, de terapia de casal, mas eu uso só para falar de Bíblia, da palavra de Deus. E enquanto eu assistia isso hoje, eu fiquei pensando, né? Família. 2 homens que morreram pela sua fé em Jesus, e as suas viúvas são gratas a Deus pelo tempo que viveram com esses homens. Mesmo diante da dor da perda, né? Mesmo diante da dor da perda, ainda há espaço e gratidão. Quando eu, há um tempo atrás, estava em Arujá, em São Paulo, e o Ariovaldo Ramos estava contando para a gente de um cara daquele grupo que se converteu em função da morte daqueles homens, e nenhum daqueles homens pediu clemência, nenhum daqueles homens pediu misericórdia, nenhum deles chorou ou blasfemou como lamento. Todos eles estavam orando ou balbuciando louvores a Deus, segundo esse cara. Todos eles. Alguns diziam: Pai, me recebe agora, estou indo ao seu encontro e tal. E isso mostra-nos que realmente viver a fé, irmãos, em todas as coisas, em todos os momentos, viver a fé é expresso de maneira mais sublime nas adversidades. E é exatamente o propósito do Salmo 68 mostrar isso. Porque o Deus que vence os nossos inimigos, os vence também depois de algumas aflições nossas, como essa aqui, de pessoas que ficaram solitárias, de pessoas que por alguma razão ficaram solitárias. Talvez porque perderam alguém, porque perderam os seus.
Mas antes de serem abençoadas por Deus e poderem novamente viver em família, essas pessoas enfrentaram a solidão, né? Mulheres ficavam viúvas, o versículo 5 fala disso, de viúvas que Deus assumiu a paternidade dos seus filhos para cuidar deles. Olha que coisa extraordinária. Então, muitas vezes a gente lê esses salmos e vê o lado positivo, Deus faz o solitário habitar em família, Deus cuida da viúva e dos seus filhos, Ele é pai dos órfãos e tal. Amém. Mas para que Deus exerça esse papel na nossa vida, é preciso que a gente experimente a viuvez, é preciso que a gente experimente a orfandade, é preciso que talvez a gente experimente o abandono e fique solitário. O positivo, sim, é claro que é positivo, porque a diferença entre nós e o ímpio é uma, mas essa uma diferença é o que faz, de fato, toda a diferença. Todos nós sofremos, tanto nós quanto os ímpios. Passamos as mesmas aflições e angústias, mas nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Viver em solidão é isso, quando tudo muda de repente, né? E a gente se vê nessa solidão. Eu perdi meu pai com 49 anos de idade, e perdi a minha mãe com 50, e eu me senti órfão. Eu nunca imaginei que um homem com 50 anos pudesse se sentir órfão, já casado com meninos grandes. Meu caçula hoje tem 22, né? Hoje eu estou com 53, tem 3 anos que minha mãe faleceu, vou fazer 53 em dezembro, aliás, e toda essa dor que eu vivenciei naquele momento me ensinou muita coisa sobre o quanto sofrem pessoas que perdem entes queridos muito jovens, que perdem pai, mãe, muito jovens, porque a gente na fase adulta, não sei, talvez outros adultos aqui tenham sentido a mesma coisa que eu, essa sensação de estar órfão, sabe? Eu não dependia dos meus pais para mais nada, mas dependia do carinho, da companhia deles, de ir até lá e ouvi-los falar comigo, conversar comigo, e de repente isso tudo foi tirado, né? Tirado pelo nosso grande inimigo, chamado morte, o último inimigo a ser vencido, conforme fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, né? A morte será a última inimiga a ser vencida, mas ela será vencida, e estaremos juntos em família novamente, amém. Mas o fato é que esta realidade se faz presente em nossas vidas. E algumas vezes podemos nos sentir solitários. Outro fato é que, em alguns momentos, nós queremos, na verdade, solitude, ou seja, a gente quer ficar sozinho. Eu não sei se acontece só comigo, mas tem dia que eu queria que todo mundo lá de casa sumisse, pelo menos por 1 hora ou 2, sabe? E depois voltasse. Não sei se é só eu que sinto isso, eu preciso de um time aqui para mim. Como ninguém some, eu sumo, eu vou para um outro canto às vezes, né? Às vezes a gente precisa disso, do nosso tempo, solitude, mas a solitude é boa. A solitude é boa, a solitude é edificante, a solitude traz benefícios, né? Justamente o oposto da solidão. Então, a diferença entre solitude e solidão repousa nisso. Jesus, por exemplo, ele valorizava muito a solitude. Estava anotando algumas coisas para compartilhar com os irmãos nos últimos dias, e registrei o texto de Marcos 1, versículo 35, que diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, todas as vezes que Jesus ia orar, ele nunca ia de curriola, ele ia sozinho. Jesus subia no monte para orar, ele deixava a rapaziada, mandava até atravessar o mar da Galileia para ninguém perturbar ele. Atravessa o mar, daqui a pouco a gente se encontra. E ele subia para o monte, né? Um monte que tanta gente trata tão magicamente, né? Não sei porquê, mas eu sempre dizia para a igreja que às vezes os irmãos ficavam: pastor, nós vamos subir ao monte para orar? Então, vamos, mas primeiro vamos estudar um negócio aqui. E aí eu sempre falei isso para a igreja quando pastoreei, durante 12 anos pastoreei a igreja congregacional no Conforto. Inclusive sua prima, né? A Lu, foi minha ovelha. E minha ovelha não, né? Ovelha de Jesus sob os meus cuidados. E eu sempre falava para a igreja: tá bom, gente, nós vamos orar no monte, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: sabe por que a gente sobe o monte para orar? Não é para ficar mais perto de Deus. Não é.
Porque ele falou que está conosco todos os dias, ele está dentro. Como é que tem como ficar mais perto do que isso? Ele mora dentro de nós, não tem mais perto. A gente não sobe a um monte para ficar mais perto de Deus. A gente sobe a um monte como Jesus, para ficar mais longe dos homens. É para isso que a gente sobe um monte. Não é para ficar perto de Deus. Perto a gente está o tempo inteiro, mas é para ficar longe dos homens. Então, o monte não é para subir com um grupo de amigos e ficar lá batendo papo. Não, é para ficar longe dos homens e a sós com Deus. Se for para ser assim, então vamos. Beleza, a gente pode subir em grupo, mas lá vai fazer sua oração, vai viver seu momento. Jesus gostava desses momentos, valorizava esses momentos, porque eram para ele momentos de recarga emocional. E todo mundo precisa de tempos em tempos de uma recarga emocional, de um tempo para si, de um tempo para aproveitar, para amar a si mesmo, né? Para amar a si mesmo, para se cuidar. Todo mundo precisa. E a gente deve, de fato, valorizar isso, porque a solitude é o momento de estar a sós, consigo mesmo ou com Deus. No nosso caso, melhor ainda, com Deus, né? Estar a sós com Deus. Então, é um momento, é um lugar de fortalecimento, é um momento de fortalecimento. Já a solidão não, é o sentimento de abandono, é quando a pessoa sente que nem Deus está com ela mais. E a gente pode sentir isso. Nós poderemos, em algum momento da nossa vida, gritar como Davi: onde está o Senhor? Porque a gente não está percebendo, a gente não está sentindo. E eu sempre gosto de dizer que a presença de Deus não existe para ser sentida. A presença de Deus é para ser crida. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, sentindo ou não sentindo, eu sei que Ele está. Eu não dependo de eu senti um negócio. Pode ser um infarto, né? Não necessariamente a vontade de Deus, né? Nós não andamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pelas convicções que temos. Por acreditar que o nosso Senhor não mente. E Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Então, essa é a certeza que nos guia, que nos faz caminhar. Então, em essência, um cristão nunca estará solitário, porque Cristo sempre estará conosco. Mas poderemos nos sentir solitários. Porque solidão não tem a ver com estar sozinho em algum lugar. A pessoa pode sentir solidão rodeado de gente. Porque a solidão é um estado da alma. Ela se sente sozinha e desamparada com um monte de gente em volta dela. Um monte de gente experimenta isso. Sobretudo em estágios de depressão e angústia. Um monte de gente experimenta isso. Então, Jesus buscava, sim, a solitude, estar a sós para se recarregar. Mas o inimigo da nossa alma quer nos prender na solidão, na sensação de que ninguém se importa conosco, de que ninguém está presente. E há alguns eventos na vida que podem nos levar a esse entendimento, principalmente quando algumas coisas acontecem de repente, quando a vida muda de repente. E aí o nosso coração tenta entender isso e muitas vezes não dá conta de entender. Aí a gente entra numa espiral descendente de sentimentos cada vez pior. Um exemplo bíblico maravilhoso é Ruth e Noemi. Pense o que essas mulheres enfrentaram. Todos os homens da família morreram. Só ficaram as mulheres. Morreu o sogro, morreu o marido, morreu o cunhado. Não sei o que esses caras fizeram não, mas o Senhor levou todo mundo. Só ficou as 3 mulheres. Uma ficou na terra dela. As outras 2 foram para Israel, porque a Ruth decidiu não deixar a Noemi sozinha. No entanto, gente, isso não livrou a Noemi de se sentir solitária. Porque mesmo tendo a Ruth com ela, quando ela chega em Jerusalém, quando ela chega em Belém, na sua terra, né, em toda a região de Belém, e ela vai ver seus parentes e tudo, e o pessoal: Noemi, que bom que você voltou. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Eu estou sozinha, eu não tenho mais ninguém. A Ruth estava do lado dela. A Ruth abdicou do seu próprio país, da sua própria cultura, para ir morar num povo que era hostil a ela, porque a Ruth era moabita. E os judeus odiavam os moabitas, porque os moabitas foram um povo que descenderam de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha, que embebedou o pai para se engravidar dele.
Então, os judeus tinham uma grande resistência aos moabitas e aos amonitas, que eram os filhos de Ló com a filha caçula. 2 povos que nasceram de um incesto. 2 povos que nasceram de um pecado. E os judeus, então, tinham uma grande resistência e um preconceito contra todo moabita, porque entendiam que todos os moabitas eram tão pecadores quanto Ló e a sua filha. Só que você vê em Ruth uma mulher maravilhosa, que a despeito da história e da herança familiar dela, porque Moab era uma família, né? Da herança familiar dela, de toda a herança familiar terrível, ela escolheu ser diferente. Ela escolheu ser diferente. E essa mulher decide encarar a morte do seu marido com outros olhos, diferentes do da sua sogra. Sua sogra encara como uma perda irreparável, talvez até porque já estava com uma idade avançada e não vou mais me casar com ninguém, e agora estou solitária e tal, essa coisa toda. Ela nem vislumbra a possibilidade de casamento. A Ruth não fala disso em momento algum. Não é verdade? Quem fica de olho nela é você viu, deu um branco cor-de-rosa aqui, o Boaz. É o Boaz. Ele é que fala, meu Deus, essa menina é meu número, né? Assim, serve direitinho. E, poxa vida, ele fica encantado, mas ela mesma, você não vê isso no livro. No entanto, você não vê amargura na Ruth, enquanto vê na Noemi. Porque cada um de nós elabora perdas de maneira diferente. E pode ser que em alguma perda da minha vida, eu seja uma Ruth. Eu lide com ela com serenidade, mesmo sentindo a dor da perda, mesmo não é minimizando a perda, nada disso. Eu sinta essa dor e trabalhe ela com mais tranquilidade. E uma outra perda, eu já não consigo elaborar tão bem e eu me sinta solitário e amargurado. Nenhum de nós está livre de se sentir assim. Eu já me senti solitário, né? Já me senti sozinho. No ministério, então, isso de vez em quando acontece, né? De você falar, meu Deus, para quem que eu vou? E você não consegue pensar em ninguém. Muitas vezes isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. E quando eu digo ministério, não estou falando só de pastorado, não. O serviço a Deus é extremamente pesado. Porque você tem um inferno inteiro lutando contra você, se opondo a você, né? E você é um ser humano, limitado, todos nós somos. Então, a gente pode enfrentar, sim, essas coisas. A solidão após o luto, né, da Noemi deixou ela amarga. Da Ruth, não. Porque cada uma delas elaborou de maneira diferente. E é interessante que quem era povo de Deus era Noemi, a Ruth não era. Quem tinha conhecimento das promessas de Deus era Noemi, a Ruth provavelmente não. Talvez tivesse algum por ter sido casada com um judeu, mas não tanto provavelmente como a sua sogra. Mas a Ruth, ela lida com a perda de maneira distinta, de maneira diferente da sua sogra, né? Assim, como a gente fala do luto da morte, a gente pode enfrentar outros lutos, porque luto não é algo que a gente sofre ou sente só quando alguém morre, mas toda vez que a gente perde algo que nos é muito caro. A pessoa pode sentir o luto do desemprego, porque trabalhava num lugar onde se via toda a sua segurança ali e tal, e de repente perdeu aquilo, e ela entra num processo de luto, de elaboração de luto. Outro luto é o luto do divórcio, porque há casamentos que acabam, porque tem N motivos, mas o fato é que o divórcio é uma realidade para muita gente. E às vezes um sai do relacionamento felicíssimo e um outro sofre muito. Às vezes sofrem os dois, às vezes sofre um só, às vezes não sofre ninguém. Mas o fato é que algumas pessoas podem enfrentar também o luto do divórcio, né? O luto, ele é tão real nesses casos como é na perda de alguém por meio da morte. O divórcio é doloroso, mas não é o destino eterno de ninguém. Foi criada toda uma teologia, e assim, infelizmente, eu quero crer que não é a realidade de Batista Betânia, mas eu creio nisso, em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, na verdade. Mas em muitos contextos eclesiásticos, divorciar-se é pior do que blasfemar contra o Espírito Santo. Porque parece que se a pessoa divorciou, ela não pode mais nada na igreja. Ele não tem mais perdão.
Eu já ouvi pessoas dizerem que divorciados não vão para o céu. Isso é teologia romana, gente. Isso não é teologia bíblica. Ora, se a Escritura diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, ainda que o divórcio venha a ser um pecado, o sangue de Jesus pode me purificar de um erro cometido que gerou um divórcio. O sangue de Jesus pode restaurar. Só que em muitas igrejas a realidade é outra. Eu e Marcelo vínhamos conversando isso no carro, né, Marcelo? Que a pessoa, dentro do contexto daquela comunidade, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode mais. Era líder da igreja. Hoje não pode ministrar numa classe de EBD, não pode exercer liderança no ministério, e um líder de excelência. Mas, ora, todo o fruto de arrependimento já foi manifesto, mas é como se a pessoa tivesse recebido um rótulo assim, inválido para o serviço de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade presente que gera muito sofrimento na vida de muitos cristãos. Muito sofrimento. E pior, né? Não é nem causado pelo diabo, é causado pelo povo de Deus. Por ter uma perspectiva bíblica totalmente distorcida daquilo que a Escritura ensina. Gente, se a gente pegar a palavra pecado na sua etimologia, ela significa errar o alvo, né? Beleza. Alguém pode dizer que divorciar-se é um pecado no sentido de que o casal errou o alvo. Porque o alvo de todo casamento é que ele dure para sempre, não é? Até que a morte o separe. Então, beleza, os dois não conseguiram atingir o alvo. Tá, mas pecados são perdoados. A pessoa só precisa se arrepender dos erros que ela cometeu naquele relacionamento, que não permitiu que aquele relacionamento continuasse, para não cometê-los de novo em um outro relacionamento. Aí sim, ela precisa experimentar arrependimento dos erros cometidos no primeiro relacionamento. Só que, infelizmente, muitas pessoas também não sentem nenhum arrependimento. Sai, ufa, graças a Deus eu larguei aquele crápula. Né? Quer dizer, os caras saem dando graças a Deus e não para refletir sobre os erros cometidos que levaram ao fim daquele relacionamento. Porque eu nunca vi um álbum de casamento, um álbum de casamento em que alguém estivesse chorando, tipo, ou com aquela cara de decepcionado, tipo assim, que roubada. Nunca vi. Via de regra, as pessoas estão rindo, felizes, cheios de ideais. Uai, o que levou aquele troço a acabar, gente? Tropeços, atitudes, palavras, que se fossem talvez resolvidas de imediato e corrigidas na conduta, não teriam levado ao fim daquele relacionamento. Mas isso não é o problema. Isso não é o grande problema, porque a gente só precisa reconhecer que errou e volta. Mas tem pessoas que estão sofrendo a dor do divórcio, às vezes no novo relacionamento já, ainda está com dor do ex, sofrendo terrivelmente por conta disso. E sentindo solidão, às vezes num novo relacionamento, porque tem ainda um buraco dentro de si de algo não resolvido. O divórcio pode ser um grande problema, a viuvez um grande problema, a orfandade um grande problema. Isso é mais do que comprovado, gente, que crianças que crescem sem uma figura masculina e uma figura feminina que exerce os papéis materno e paterno, crescem com, não vou dizer que são problemas, mas com dificuldades emocionais, porque a gente precisa ter ambos na nossa vida. Ah, mas não tem o pai presente, pode ser um tio que ocupa esse lugar, pode ser o avô, mas tem que ter alguém que exerça esse papel da paternidade, da presença, do cuidado, da orientação, da repreensão. Né? Eu dou aula na escola de psicanálise, eu dou aula sobre uma teoria chamada teoria lacaniana, e o princípio da correção e da disciplina chama o nome do pai, para o Lacan. Ou seja, o que isso significa, o nome do pai? Significa toda imposição de regra, de limites e tal. Via de regra vem de quem? Vem do pai. Porque mãe é afeto, pai é autoridade. E isso é tão verdade, gente, que a gente vê isso em muitas famílias. Os homens aqui e as mulheres me escutem e vejam se você consegue entender essa realidade. Talvez os jovens adolescentes também. A mãe fala: olha, arruma esse seu quarto aí, daqui a pouco eu vou vir e ver como é que está arrumado, hein?
Se não, né, dedo em riste, se não, beleza. Aí a mãe sai, daqui a 2 horas a mãe volta, o quarto está do mesmo jeito. Eu já falei, se não arrumar, da próxima vez você vai se ver comigo. Aí a mãe sai. Daí a pouco ela volta, está do mesmo jeito. Aí na terceira vez ela começa a reclamar e ia juntando as coisas. Enquanto ela reclama, ela vai arrumando as coisas. Brava toda a vida, mas vai arrumando as coisas. Essas crianças, pelo amor de Deus, eu falo, ninguém me escuta, não sei o que tem. Via de regra, é assim que funciona. Alguém pode falar, mas na minha casa não é. Tá, toda regra tem exceções. O pai chega e fala, arruma, senão vai se ver comigo. Se o pai voltar e não tiver arrumado, ele vai dizer, cara, se eu voltar de novo, isso aqui não tiver arrumado, vai ficar esquisito. Eu acho muito pouco provável que não esteja arrumado quando o pai voltar a terceira vez. Porque todo mundo sabe quando o pai está falando sério. Todo mundo sabe. A gente tem uma geração de crianças, adolescentes e jovens que não sabem fazer nada. Porque muitos deles, 52% das crianças e adolescentes no Brasil são criadas só pela mãe. É mais da metade, 52%. A mãe sai, a mãe trabalha igual uma doida para sustentar esse menino, essa menina. Sai do trabalho 6 da tarde, sai correndo para pegar o ônibus, para não perder aquele ônibus, para chegar em casa, na correria, numa abafa, para fazer janta para o menininho dela, que está o dia inteiro em casa jogando PlayStation. Porque ele não sabe fritar um ovo, cozinhar um arroz, porque a mãe é afeto. E aí, se o cadastro de uma criança desamarra, e ela fala, mãe, meu cadastro desamarrou. Amanhã, filho, vem cá. Ela abaixa e amarra. Se isso acontecer 10 vezes no dia, 10 vezes ela vai amarrar o cadastro da criança. Geralmente com o pai, como é que funciona? Pai, meu cadastro desamarrou. Meu filho, olha só, é assim. Você pega, faz esse lacinho assim, faz assim. Entendeu, filho? Entendi. Aí o pai desfaz e fala, então faz aí que eu quero ver. Não é verdade? Geralmente é assim que funciona. Por isso os dois são tão necessários. Só o pai deixa a gente duro. Só a mãe deixa a gente frouxo. Precisa ter os dois para ter equilíbrio, né? Para ter equilíbrio. Por isso, a gente precisa ter essas pessoas presentes na nossa vida. E a solidão se dá na vida do jovem e do adolescente quando ele perde um deles. E aí sim, principalmente se for para o divórcio. Quando é para a morte é terrível, é avassalador. Mas geralmente quando é para o divórcio a criança se culpa. Aí ela começa a se sentir solitária, porque ela acha que os pais se separaram por causa dela. Sabe, eu já ouvi criança dizer, eu não vou mais fazer bagunça, papai, pode voltar para casa. Pense numa angústia no coração de uma criança, como lidar com isso. Nós precisamos ajudar essas crianças, sim, precisamos. Porque muitas vezes esse relacionamento realmente é irresgatável, não tem como. Não tem como ser resgatado. Então, essa criança precisa de apoio. Porque quem mais sofre no divórcio não é o casal, são os filhos. São os filhos quem mais sofre. E sofre essa dor, talvez a dor do luto, a dor da perda, a dor da solidão, né? Sentindo-se totalmente abandonado, totalmente sozinho. E mesmo tendo o pai e a mãe ali, ele não consegue entender aquela nova realidade e começa a se isolar emocionalmente, se travar emocionalmente. Às vezes um dos cônjuges gostava muito do outro, mas o outro decidiu ir embora, e aquele cônjuge também sofre terrivelmente e começa a se travar emocionalmente, se fechar emocionalmente. Mas Deus cuida de quem sente todas essas coisas. Deus cuida de quem se sente só, como o Salmo aqui diz. Salmo 34, versículo 18 também diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não ignora as lágrimas de quem chora. De quem chora pela dor da perda, de quem chora por se sentir sozinho, de quem chora porque não consegue enxergar esperança, por não conseguir ver ninguém que possa estar ajudando ela a sair daquele quadro. E às vezes tem, na maioria das vezes tem, mas a pessoa não consegue ver. Deus não ignora essas lágrimas, né? Deus conhece o travesseiro molhado de cada um, porque alguns de nós somos fortes, né?
Todo mundo que olha, a gente está bem pra caramba. O único, não é um ser, né? Mas a única coisa que sabe da nossa dor é o nosso travesseiro, algumas vezes, para algumas pessoas que são extremamente fortes, né? E Deus está presente nas nossas madrugadas silenciosas. Então, se você também se sente sozinho, se você se sente solitário, ou em algum momento se sentir, tudo bem sentir isso, mas nunca deixe de fazer uma coisa, mesmo que pareça que o céu é de bronze, nunca deixe de orar. Nunca deixe de brigar com Deus. Deus gosta que a gente brigue com Ele. Porque Deus quer ter comunhão com a gente. Né? É só ler o Salmo, gente. Quantas vezes Davi está brigando com Deus lá, está questionando Deus, bravo toda a vida. Alguns salmos eu leio, eu falo, meu Deus, o Davi devia estar cuspindo marimbondo aqui, questionando Deus, por que o Senhor permite isso, por que o Senhor permite aquilo, né? Mas o Asaf também, né, quando ele fala no Salmo 73, eu vi o ímpio só prospera, o ímpio se dá bem, o ímpio dá golpe nos outros e está rico, eu sou justo e estou passando necessidade, aquela monte de coisa, ele se lamuriando e tal, até que o Espírito Santo trabalha no coração dele. Mas trabalha por quê? Porque ele está falando com Deus, porque ele está se abrindo para Deus. E para nós cristãos, o caminho para a libertação da solidão é a consciência de que, sentindo ou não sentindo, Jesus está aqui. Mesmo que eu me sinta sozinho, é um sentimento meu, mas o Jesus que nunca mentiu está comigo aqui. Então eu vou falar com Ele. Por que o Senhor não me deixa sentir a sua presença? Por que o Senhor não conforta meu coração? Sei lá, começa a falar com Ele. Como Asaf, no Salmo 73, ele reclama, ele fala, e aí, de repente, o Senhor toca o coração e a mente dele, ele fala, mas eu parei para pensar no fim deles. Ou seja, eu posso passar pelo perrengue que for aqui, posso passar pela luta que for aqui, mas o meu fim eu sei qual que é. O meu fim é de vitória. O Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. Naquele dia não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá nenhuma espécie de pranto. Naquele dia só haverá festa, alegria, dança de celebração na presença do Senhor. Eu sei qual é o fim. A gente pode passar a vida inteira perdendo, irmãos. No último instante, o placar vira a nosso favor. Lembro do Zig Ziglar, num dos livros dele, ele conta uma experiência sobre fé. E ele fala que ele foi pregar numa conferência no dia que o time dele ia jogar o Super Bowl, lá de futebol americano, né? Ia jogar o Super Bowl e ele queria assistir muito esse jogo. E ele ficou naquela, vou pregar ou vou ver o jogo? Vou pregar ou vou ver o jogo? E de repente ele para esse auto-questionamento dele ali e ele começa a contar a história do jogo. E aí ele fala, puxa vida, naquele dia o estádio estava lotado, as duas torcidas esgotaram todos os ingressos, estava todo mundo lá gritando pelo seu time e tal, e o jogo começa, e o nosso time começa perdendo, e assim vai o jogo inteiro, o nosso time não está em momento algum na frente do placar, todo jogo nós estamos atrás, perdendo. Mas chegando no final do jogo, o time tem um lampejo de criatividade e o time começa a encostar no placar. E faltando alguns segundos para o fim do jogo, o time tem uma falta. E agora há um grande dilema, porque tem a oportunidade de tentar pegar aquela bola, sair correndo e tentar um touchdown e ganhar o jogo, porque eles estão apenas 2 pontos atrás do placar. Ou tentar um chute e conseguir fazer o field goal, né, aquele gol inverso deles lá, e a gente ia ganhar o jogo, acho que por um gol de diferença, alguma coisa assim. E ele contando essa história e dizendo que toda a torcida estava apavorada, qual seria a decisão do técnico. Porque eles concluíram que, para tentar o touchdown, correr e cruzar a linha final e tentar o touchdown, não dava tempo, o cronômetro ia parar antes. Eram poucos segundos, não ia ser suficiente, dada a distância. Mas o chute também era muito difícil para aquela bola oval, porque a distância era muito grande. E a bola podia cair antes do gol, e aí também eles perderiam.
Mas o chute era a única possibilidade real. O touchdown, sem chance. Então, vamos tentar o chute. E aí tentou, colocou o melhor chutador do time e colocou aquela bola lá. E ele disse que a torcida estava apavorada, porque era tipo uma decisão por pênalti do nosso futebol, né? Diz ele que tinha gente roendo unha, tinha gente tampando o rosto para não ver, tampando os olhos, tinha gente virando de costas e gente, todo mundo apavorado. Não sabia o que ia acontecer, e o pessoal, todo mundo assim, tenso. Ele falou, mas eu estava sentado, tranquilo, porque eu sabia que nós íamos ser campeões. Eu sabia que nós íamos ser campeões. Todo mundo tinha dúvidas, mas eu tinha certeza que seria gol. Mas aí o jogador corre e dá aquele chute, todo mundo assustado, olhando aquilo, os outros de costas, os que estavam assustando, uma angústia danada, e a bola sobe, e de repente ela começa a cair, e parece que ela vai cair antes do gol. Mas ela cai, bate naquela trave do gol e cai dentro. E aí todo mundo explode em emoção, e comemorando o título, que era o título inédito do clube deles lá e tal, e todo mundo feliz comemorando aquele negócio. E aí ele falou, mas eu continuei tranquilo, porque eu sabia que a gente ia ser campeão. Eu já tinha certeza que ia ser gol. E beleza, aí ele para a história, aí começa um novo parágrafo. Aí ele diz assim, eu contei essa história para você, mas eu não contei toda ela. Eu não fui ver o jogo, eu fui pregar na igreja. Mas eu deixei, ele tinha ido pregar numa conferência, aí ele falou, eu deixei um pedido com o pessoal do hotel onde eu estava hospedado para gravarem o jogo para mim. E quando eu comecei a assistir o jogo, eu vi todo o jogo porque eu queria ver como é que foi, eu já sabia o placar. Por isso, quando eu digo que estava todo mundo apavorado, é porque eles estavam lá, no momento do jogo, e ninguém sabia realmente o que ia acontecer. Mas eu estava aqui, sentado no sofá, depois do jogo, já sabendo o resultado. E aí ele aplica e ele diz, então, assim é a vida do cristão. Esse livro, a palavra de Deus, em especial, segundo ele, né, na aplicação dele, ele fala, o Apocalipse, a revelação, não tem esse nome por acaso. É o VT de Deus, é o videotape de Deus. O campeonato já está ganho, a taça é nossa, a vitória é nossa. A vitória já está garantida, o Apocalipse já diz isso, a gente já sabe qual é o resultado final. A gente já sabe que a vitória é do Senhor. A gente já sabe que nós ressuscitaremos e estaremos com o Senhor para sempre. A gente já sabe que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés e que nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A gente sabe que Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, porque ele foi totalmente derrotado, que a morte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Nós sabemos de tudo isso. Então, mesmo que na nossa vida nós enfrentemos dores, angústias, solidão, e parece que a nossa vida só tem prejuízo, fique tranquilo, no final do jogo, o placar vai virar a seu favor. Confie no Senhor, confie nas angústias, confie mesmo que tudo, como diz o poeta, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É a voz do Senhor, e a voz do Senhor só encoraja porque a gente acredita nela, porque a gente confia nesta palavra, porque a voz do Senhor se faz ouvir pela palavra, não tem outra maneira. Então, mesmo que eu e você estejamos enfrentando toda e qualquer espécie de adversidade, sentindo solidão, dor, angústia, devemos descansar na certeza de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente pode nunca entender. Desde que eu perdi meu irmão caçula num acidente de trabalho, ele morreu com 22 anos, faltando 4 meses para o casamento. Eu não gosto nem de lembrar, que já me embarga a voz, e olha que isso tem tempo, hein? Meu mais velho tinha 2 anos, ele está com 28. Mas sempre que eu lembro disso, eu ia ter uma cantata na missão da Igreja do Conforto, lá no Paraíso, Barra Mansa, que é onde eu moro. E a Lana estava ensaiando a cantata, e ela tinha me pedido para ajudar a escolher alguns cânticos, alguns louvores, alguns hinos, e eu escolhi alguns. E eu pedi a ela que cantasse Grandioso És Tu, porque eu não conheço música mais bonita do que essa. Essa música, para mim, tem um significado emocional muito grande. Eu amo escutar essa música. E meu irmão morreu
e foi sepultado no dia da cantata. Ele morreu um dia antes, foi sepultado no dia da cantata. E eu, mesmo assim, fui lá na cantata, que eu tinha combinado com ela e com o Valdizão que eu ia participar ali do culto. Eu fui na cantata. E aí ela deixou para cantar esse hino no final. E disse assim, eu deixei, essa música estava no meio do repertório, mas eu deixei ela para o final, por causa do que o nosso irmão Eusésio está vivendo. E como ele disse que ele não conhece música mais bonita do que essa, eu deixei ela para cantar por último. Para que você, Eusésio, tenha certeza de que o grandioso Deus está cuidando de você e da sua família, mesmo diante dessa perda. E, gente, olha só, perder pai e mãe é uma dor absurda. Mas você perder alguém tão jovem é um negócio incomensurável. Minha mãe teve Alzheimer com 59 anos, por causa do choque emocional de perder o filho. O Alzheimer dela disparou, antecipou, por causa do choque emocional. Faleceu com 70 apenas. E eu costumo sempre dizer que eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai devia experimentar essa dor. Mas, né, o Senhor faz coisas que a gente não entende. E desde aquela época eu trago comigo uma certeza, e eu decidi compartilhar isso com vocês hoje aqui, porque é uma certeza realmente que eu trago comigo. A vontade de Deus não existe para ser compreendida. A vontade de Deus existe para ser aceita com humildade e adoração. Mesmo que nos doa. Adorar a Deus não é dizer glória a Deus porque o Senhor matou meu irmão. Não, não é isso não. 1 Tessalonicenses 4,18 é a última referência bíblica que eu quero dar para vocês. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aliás, não é 4, é 5, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 4,18 é consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Por isso que... Mas em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo fala isso. Em tudo dai graças. É em tudo, não é por tudo. Não é dar graças por tudo. Ah, Senhor, graças te dou porque eu estou com câncer. Isso não existe, irmão. Ninguém dá graças porque está com diagnóstico de câncer. Ninguém dá graças porque está com diagnóstico cardíaco. Ninguém dá graças porque foi demitido. A não ser que quisesse, né? Aí é outra coisa. Mas ninguém dá graças por coisas ruins. É em tudo. Ou seja, mesmo em meio à perda, mesmo em meio à dor, em tudo dai graças. É apesar de, Senhor, apesar da dor da perda, te dou graças pelo tempo que o Senhor me permitiu viver com meu irmão. Apesar da dor da perda, te dou graças, Senhor, pelo tempo que o Senhor me deu com essa pessoa. Apesar, Senhor, da dor da demissão e de não saber como eu vou fazer para sustentar minha família, te dou graças, porque eu continuo confiando que o Senhor cuida de mim e dos meus. É apesar e não é por tudo. Glorifique a Deus, mesmo em meio à dor, porque Ele faz o solitário viver em família. Talvez você decidiu, ficou viúvo, ou divorciou, sei lá, alguma coisa, e decidiu ficar sozinho. Não tem problema. Deus te fez habitar em família, e essa família se chama Batista Betânia. Amém? Que o Senhor abençoe o seu povo santo neste lugar, em nome de Jesus. Pastor Alisson, volta a palavra, meu querido, com muita alegria.